Olá, boa noite, meu nome é Guilherme e este é o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, pelo site www.hdprovideo.tv.br. O tema de hoje será fracasso. E se você está pensando de onde veio a ideia de falar sobre fracasso, então eu vou te contar uma pequena história para te explicar a razão desse programa. Alguns dias atrás, eu fui contactado por uma pessoa que gostaria de um aconselhamento. E então, conversando com ela, a primeira frase que ela compartilhou comigo foi: "Eu não aguento mais fracassar". E em torno dessa frase nós conversamos há alguns minutos e de vez em quando ela voltava a dizer a mesma coisa: "Eu não aguento mais fracassar". Ao término da conversa, eu perguntei a ela se poderia compartilhar, omitindo obviamente seu nome, um pouquinho da experiência de fracasso que ela confidenciou a mim. E com a permissão, eu quero então contar para você a história de alguém que durante 11 anos estava enfrentando fracassos sobre fracassos. Tudo começou com o desemprego, o primeiro fracasso. Empregado numa boa empresa, aquela pessoa, depois de uma ascensão muito rápida, foi demitida. E desde então, ela não conseguiu mais um trabalho. Tentou abrir um negócio próprio, fracassou. Tentou fazer sociedade com outra pessoa, fracassou também. E já sem dinheiro, totalmente descapitalizada, começou por baixo, com um cargo bem inferior ao que tinha. Conseguiu uma pequena ascensão, uma segunda ascensão profissional e novamente foi demitida. E agora ela não apenas está demitida, mas ela está com problemas na família. A sua família não consegue entender por que uma pessoa tão bem qualificada não tem trabalho. E como se não bastasse isso, agora um de seus filhos está envolvido com más companhias, está vivendo momentos muito difíceis na vida. São 11 anos de histórias de fracasso, de planos que não deram certo. E aquilo foi angustiando aquela pessoa, até que ela chegou à frase que me motivou a falar sobre esse tema: eu não aguento mais fracassar. Você tem uma história de fracassos também? É possível, porque se olharmos para a história da humanidade, nós veremos que o fracasso é tão comum quanto o sucesso. E talvez numa análise um pouquinho mais minuciosa, perceberemos que é mais comum fracassar do que ter sucesso. Tente analisar a história das pessoas que você conhece, de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, e você perceberá que o fracasso nos persegue. Seja o fracasso profissional, seja o fracasso na família, seja o fracasso em algum plano. Quem sabe você há de se lembrar agora de pessoas que você conhece bem e que, mesmo usando outro vocabulário, elas estão dizendo a mesma coisa: eu não aguento mais fracassar. Se você faz parte desse universo, eu gostaria hoje de considerar alguns aspectos sobre o fracasso. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que nem sempre o fracasso é de fato uma derrota. Às vezes o fracasso é uma preparação para que você encontre vitórias, sucesso e bênçãos. Como assim? Vamos lembrar da história do Senhor Jesus Cristo?
Você diria que Jesus foi um fracassado? Acho que não. Você, pelo contrário, dirá que Jesus foi um grande vitorioso. Nós falamos da história de Jesus Cristo como sendo uma história de sucesso, de bênçãos, de vitória. Mas vamos lembrar de alguns pequenos detalhes da história de Jesus? Você consegue se lembrar de momentos em que Jesus Cristo foi afrontado? Momentos em que as pessoas que estavam próximas a ele, como Pedro, seu grande amigo, o deixaram de lado e falharam para com ele? Consegue se lembrar dos discípulos de Jesus no momento crucial em que Jesus estava prestes a morrer? Eles simplesmente dormiram e foram frios nesse relacionamento solidário com a dor de Jesus? Consegue se lembrar do julgamento de Jesus, dos açoites? Ou, quem sabe, com a sua criatividade, imaginar Jesus sendo descido da cruz do Calvário morto? Se nós considerássemos esses e alguns outros trechos da história de Jesus, nós diríamos que Jesus fracassou. Por que ele fracassou? Porque algumas coisas deram errado. Mas a questão é que, como nós conhecemos a história toda de Jesus, nós sabemos que ele desceu morto da cruz, mas saiu vivo da sepultura. O que dá sentido à vitória é o depois. É a história seguinte. São os fatos que vieram após. Então nós sabemos que, apesar de Pedro ter negado Jesus, ele se arrependeu e se tornou um grande servo, conforme lemos no livro de Atos. Nós sabemos que aqueles discípulos que dormiram quase ali no momento da morte de Cristo, depois se transformaram em apóstolos vigorosos. O fracasso é fracasso enquanto nós não sabemos o que vem depois. Por isso, no próximo bloco, eu quero considerar com você o momento posterior ao fracasso, que pode transformar a pior derrota numa grande vitória. Aguarde, nós voltamos daqui a alguns instantes.
Estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui no site www.hdprovideo.tv.br. Sempre às segundas, às 9 horas da noite, nós estamos juntos e você pode interagir conosco. Mande a sua mensagem, use o link Fale Conosco e nós teremos o maior prazer em compartilhar com você, responder perguntas e até mesmo fazer algum programa com a sua sugestão de tema. Hoje estamos conversando sobre fracassos e vimos que o fracasso só é fracasso enquanto nós não sabemos o que vem depois. E comentamos há pouco que se nós analisássemos alguns fatos isolados da vida de Jesus, sem sabermos o que aconteceu depois, nós diríamos que em alguns momentos Jesus fracassou. Mas isso não é verdade. Jesus teve vitória porque esses momentos isolados, como a própria morte na cruz, eles foram seguidos por superação, por vitória, por enfrentamento. E assim é a história de cada um de nós. Talvez você hoje esteja enfrentando de fato um momento muito difícil. Talvez a sua vida esteja como a daquela pessoa que eu compartilhei no bloco anterior. 11 anos de coisas dando errado. 11 anos de fracassos na profissão, na família. 11 anos de momentos difíceis. 11 anos, quem sabe, amargando a dor de ver as coisas dando errado. Vamos lembrar da história de Jesus. Ele foi descido da cruz do Calvário morto. Alguns homens conseguiram um lugar onde Jesus Cristo seria sepultado. Um túmulo novo que nem era dele. Jesus foi colocado lá dentro morto. Mas ao terceiro dia, onde estava Jesus? Ele havia ressuscitado. Ele havia saído pela mesma porta por onde entrou. A diferença é que ele entrou carregado, mas saiu de lá com as suas próprias pernas. Saiu de lá andando, saiu de lá vivo. Nós dizemos que Jesus foi um vitorioso, porque nós sabemos o que aconteceu ao terceiro dia. Só que na nossa história de vida, nós não temos ainda a dimensão do que vem depois. Quando nós estamos no meio de uma derrota, quando nós estamos em meio a um fracasso, nós achamos que tudo está acabado, que não há mais chance de vencer, que não será possível ter uma nova vitória na vida. Nós achamos isso porque o fracasso, de fato, tem o poder de nos desanimar, tem o poder de nos levar a sensações terríveis, a sentimentos de tristeza. Mas eu gostaria que você imaginasse comigo agora o que pode acontecer um pouco tempo depois. O que pode acontecer se aquele telefonema for dado, ou se aquela mensagem chegar, ou se aquela entrevista der certo, ou se aquela empresa te der uma chance. O futuro é uma incógnita para nós, e isso significa que o futuro poderá dar um sentido novo àquilo que eu estou vivendo agora. O futuro pode mudar a minha história. O futuro pode me trazer coisas boas, bênçãos. Pode me dar respostas que eu preciso para a vida. O fracasso só é fracasso enquanto eu não considero o futuro. Mas quando eu considero o futuro, o fracasso pode se transformar em experiência. Sim, eu errei.
eu não fui aprovado, o meu planejamento não deu certo. O que eu posso aprender com isso para tentar de novo, considerando que as coisas podem dar certo? O que eu posso aprender com um fracasso? É duro imaginar que um fracasso pode ensinar alguma coisa, mas ele pode. Talvez o fracasso para você neste momento seja um aprendizado. Você tentou várias vezes, não conseguiu, mas você está num processo de aprendizado, de superação. Você percebeu que aquela estratégia estava errada, então não vai fazer a mesma coisa de novo. Você percebeu que a sua maneira de lidar com um problema estava errada, você vai tentar lidar de uma outra forma. Você percebeu que as coisas como estavam sendo feitas não lhe trariam vitória, então você as fará de uma outra forma. Quando nós consideramos os fracassos como um aprendizado, nós nos preparamos para fazer as coisas de um modo diferente. E talvez hoje você precise repensar a sua vida, repensar as suas estratégias, repensar o modo como você faz, como você age, como você se relaciona. No próximo bloco veremos que a mudança de comportamento pode transformar uma história de fracasso em uma história de sucesso. Aguarde, voltamos daqui a alguns instantes. A HD ProVideo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br, telefone 11 2305 6537 ou celular 11 98432 7279. Estamos aguardando sua ligação. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Pessoal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo site www.hdprovideo.tv.br. Estamos falando sobre fracasso e já vimos duas coisas. A primeira lição que aprendemos é a de que o fracasso só é fracasso quando nós desconsideramos o futuro e as possibilidades que estão à nossa frente.
E a segunda lição aprendida é que o fracasso pode se transformar em uma escola, para que, aprendendo com os erros, nós venhamos a cometer acertos e mudemos o nosso comportamento. E é exatamente sobre mudança de comportamento que eu quero falar neste último bloco. Por vezes, os fracassos são devidos a um comportamento errado, a uma forma equivocada de encarar a vida. É bem verdade que talvez alguns dos seus fracassos tenham sido totalmente culpa de um terceiro elemento, seja de uma empresa, seja da crise econômica, enfim, existe essa possibilidade realmente, mas muitos de nossos fracassos, eles se devem a comportamentos equivocados. Comportamentos que não combinam com a pessoa que quer vencer. Vamos pegar 3 situações. Primeira, uma pessoa acomodada. Uma pessoa que, mesmo vendo essa mudança no cenário mundial, ela continua acomodada. Não quer aprender nada novo, não quer mudar o seu comportamento, então ela fracassa e diz que o mundo é difícil, que as pessoas são ingratas, que o problema do país é que a levou a esse fracasso. Será mesmo? Talvez não. Em momentos difíceis, nós não podemos ser acomodados. O fracasso por causa do comodismo se torna culpa nossa e não dos outros. Um segundo momento para pensarmos. A pessoa extremamente irritada. Ela, por qualquer coisa, explode. Ela briga com todo mundo. Ela aponta a culpa para todo mundo. E, de repente, ela fracassa por causa do seu mau comportamento. Ela não consegue nutrir relacionamentos saudáveis. Ela se torna uma pessoa incômoda para os demais. A culpa do fracasso dela é dos outros ou é dela mesma? É claro que é dela. Em momentos difíceis como esses que vivemos, nós precisamos nos tornar mais brandos. Precisamos ter relacionamentos sadios. Precisamos ter um perfil emocional que atraia e não retraia as pessoas. Mas vamos ainda pensar num terceiro elemento. Vamos imaginar alguém que, mesmo percebendo a crise que nos cerca, os problemas que nos cercam, essa pessoa ainda assim não admite mudanças na sua vida. E aí então ela começa a perder oportunidades e ela diz: eu não vou mudar a minha forma de fazer as coisas. De quem é a culpa do fracasso de alguém assim? São os outros ou é ela mesma? É claro que é ela. Há momentos em que nós precisamos mudar se queremos vencer. O comodismo, um perfil emocional errado ou até mesmo a falta de percepção para as mudanças são elementos que garantem o fracasso. E aí, o fracasso se torna inevitável. Não tem como nós superarmos o fracasso se ficarmos acomodados, se não nos permitirmos mudar, se não investirmos em um perfil emocional adequado. Por isso, os fracassos precisam ser analisados com frieza, porque alguns de nossos fracassos se devem a pequenos detalhes que nós podemos e devemos mudar. Analise os seus fracassos e os transforme, como conversamos há pouco, em uma escola para a mudança.
Veja onde você pode melhorar. Veja o que é possível mudar. Tente ser uma pessoa mais amigável, mais aberta, aprenda com os outros, leia, analise as situações e você perceberá que é possível construir uma vitória a partir de um fracasso. Mas eu não posso terminar o programa sem contar o resultado daquela conversa que deu origem a esse tema. Depois de ter conversado com aquela pessoa que entrou em minha sala dizendo que ela não aguentava mais fracassar, nós encerramos aquele aconselhamento com algumas propostas de mudança na área profissional e também na área familiar. E com muita alegria, depois de alguns dias, eu recebo um telefonema com uma voz muito feliz do outro lado. E a pessoa dizia: olha, eu consegui a primeira vitória na minha vida familiar. Eu voltei a conversar com meu filho e eu estou conseguindo tirá-lo desses relacionamentos terríveis onde ele entrou. Foi a primeira vitória. Que se deveu a quê? A sorte? Não. Primeiro, a oração, porque nós oramos por aquilo, mas segundo, se deveu a uma mudança de comportamento. Mudanças podem te levar a vitórias. E, sobretudo, se você está vivendo momentos de fracasso, ore. Peça ajuda a Deus. Tenha fé e se lembre do que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se hoje você está como Jesus na cruz, aparentemente derrotado, lembre-se, o Jesus que saiu da cruz morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E o fracasso que você está vivendo pode ser transformado em uma grande vitória. Daqui a alguns dias, meses, anos, não sei, mas não desista. Fracassos hoje podem se transformar na escola para os sucessos e vitórias do amanhã. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e nos vemos na próxima semana. Até lá!